eu volto com a cobertura especial da morte do Rei Pelé. Convido o nosso querido Gustavo Schwab, nosso editor de esportes aqui, porque agora nós temos um convidado especial ao nosso lado aqui. Vamos conversar com o pentacampeão Lúcio. Ele vai aparecer aqui no nosso telão. Lúcio, boa noite a você, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez nos atender. Quero saber de você, Lúcio, como você recebeu essa notícia da passagem do nosso Rei Pelé. Boa noite, Henrique, boa noite, Gustavo, é sempre um prazer estar falando com vocês. É claro que uma notícia que todo o Brasil, o mundo, né, recebe com muita tristeza, né? A gente sabe aí do período que o Pelé estava passando, com várias internações, né? Então isso com certeza nos deixou triste, né? Porque todos estávamos aí na torcida, né? Pedindo a Deus que ele pudesse estar se recuperando bem, pudesse, né, voltar à atividade normal, voltar à sua casa. E a gente sabe, né, que o futebol perde um rei, né? Acho que ele, sem dúvida, foi isso, é o que significa para o futebol, é um orgulho, né, de nós brasileiros, né? Quando fala de futebol, primeira pessoa que vem à mente é o Pelé. Eu acho que foi inspiração também, tanto para mim quanto para vários jogadores ali que vieram na geração depois do Pelé. Eu acho que ele foi inspiração para que a gente pudesse amar cada vez mais o futebol, né, ver o talento, né, que ele tinha dentro dos campos, e um cara vitorioso, né, um cara simpático, onde eu também tive o prazer, né, e a alegria de conhecê-lo. Pois não, Gustavo. Lúcio, mais uma vez, boa noite, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje. E eu queria saber de você, como um atleta profissional, um cara que esteve em campo, disputou dos maiores campeonatos no mundo inteiro, mas você, como profissional, talvez você consiga, melhor do que a gente, né, que joga futebol de maneira amadora, dimensionar o tamanho do Pelé para o futebol. É possível a gente dizer, olha, o tamanho do Pelé do futebol é esse aqui, ou ele realmente transcendeu toda e qualquer medida? Eu acredito que o tamanho, como, né, eu posso dizer por mim, que vejo também, eu acho que dificilmente vai existir, né, um atleta com uma capacidade, com a categoria, né, e com as glórias que o Pelé alcançou. Eu acho que colocar um tamanho assim pro futebol, pro Pelé dentro do futebol, eu acho que não dá. Ele é muito grande, ele foi, como eu falei, né, o ícone do futebol. Hoje, desde sempre, né, quando você lembra de um camisa 10, o primeiro nome que vem à cabeça é Pelé. Então você pode ver, né, tanto nas ruas, tanto do Brasil como do mundo, crianças vestindo a camisa número 10, amarela, então já te remete ao Pelé. Então acho que o Pelé não tem tamanho assim para ser medido dentro do futebol. Ele é único, é um cara que conquistou, né, 3 Copas do Mundo, um cara que fez mais de 1000 gols. Então acho que ele, sem dúvida, sempre vai ser lembrado eternamente no futebol por todos os atletas. Ô Lúcio, você disse que teve a oportunidade de conhecer o Pelé. Eu queria que você trouxesse mais detalhes desse encontro. Quando foi esse encontro? Como foi esse encontro com o Rei Pelé? Foi um encontro muito legal, onde a gente estava, né, em trânsito ali para ir para a Copa do Mundo. No aeroporto, a gente teve, né, ali a oportunidade de conhecer, de conversar, né, alguns minutos, e eu me senti assim nas nuvens, né, como um fã mesmo, poder estar perto ali do rei do futebol. O que você disse para ele, Lúcio? Que fez muito. O que você falou? Eu disse que eu admirava muito ele, que com certeza ele foi, né, um dos jogadores que me inspirou, né, um dos nomes que me trazia alegria ao futebol, né, apesar de ser zagueiro, mas como ele não existiu, né? Então isso foi o que eu pude conversar com ele, dizer que admirava, dar os parabéns para ele, dizer que estava feliz ali de estar do lado dele, que é um sonho, né, de criança. E foi muito legal, né? E também naquele momento e durante
naquela competição do Mundial de 2006 também, e ele acabou fazendo elogio pelo meu desempenho na Copa do Mundo, então isso me deixou muito feliz de saber que um cara como o Pelé, né, elogiou meu futebol e me deu um destaque ali merecido na seleção brasileira, e claro que isso eu vou levar comigo para toda a vida. Ô, Lúcio, fazer duas perguntinhas bem rapidinhas para você. Primeiro, esse momento você tem que me dizer que você tirou uma foto com o Pelé, porque acho que qualquer um ali naquele momento ia tietar bastante, não foi? Sim, tiramos fotos, né, tenho que agradecer a Deus por aquele momento, e claro, a gente, apesar de estar ali também na seleção brasileira, mas quando encontra, né, pessoas, grandes nomes, cara, que faz a diferença no futebol, a gente também tem o nosso momento tiete, né? Então, eu acho que, para mim, eu fiquei muito feliz ali de estar próximo a ele, de poder conversar com ele, né? E, claro, sabendo da grandeza que é o Pelé no futebol. Lúcio, um abraço a você. Obrigado por esse carinho que você sempre tem com a Record TV Brasília, e aproveito para desejar a você e a sua família um feliz ano novo. Obrigado, eu que agradeço. Desejo também para vocês, né, para todo o Brasil aí, um feliz ano novo. Que Deus abençoe sempre e que esse ano seja muito melhor aí do que esse que está acabando. Um grande abraço a todos. Outro grande abraço. Está aí o nosso penta, grande Lúcio, sempre, repito, muito gentil com a nossa Record TV Brasília. Vamos ver a sua reportagem, que você preparou também com muito carinho, que conta a trajetória do Rei Pelé. Com certeza. Aperta o botão. Pelé estava internado desde o dia 30 de novembro em um hospital de São Paulo. Ele lutava contra um câncer de cólon diagnosticado em setembro de 2021. Desde então, o ex-jogador fazia tratamento com quimioterapia, que deixou de fazer efeito. Pelé foi conhecido como o rei do futebol e considerado o maior jogador de todos os tempos. Nascido na cidade mineira de Três Corações, Pelé ouviu a derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo em 1950 pelo rádio, e ao ver o pai chorar pelo vice-campeonato, prometeu que ganharia uma Copa do Mundo para ele. Anos depois, foi revelado pelo Santos Futebol Clube, onde jogou em praticamente toda a carreira. Pelo alvinegro praiano, fez um trio com Coutinho e Pepe praticamente imparáveis. Venceu o Campeonato Paulista por 10 vezes, além de 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, 4 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Pela seleção brasileira, o rei imortalizou a camisa 10, amedrontando adversários ao redor do mundo. Venceu 3 Copas do Mundo, a primeira em 1958, com apenas 17 anos. Em 62, uma lesão tirou logo na fase de grupos, mas em 70 veio a redenção com belas jogadas e gols marcantes. Em jogos oficiais foram 77 gols, sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira, juntamente com Neymar, que igualou o rei na Copa do Mundo. Contando todas as partidas que o rei vestiu a amarelinha, 91 jogos, incluindo amistosos, foram 95 gols. Em 2014, Pelé recebeu 7 bolas de ouro da revista francesa France Football, organizadora do prêmio. Na época do rei, eram premiados apenas atletas que atuavam na Europa, o que deixou o maior jogador de todos os tempos de fora da premiação. Em 1974, Pelé havia anunciado a aposentadoria do futebol, mas no ano seguinte assinou com o New York Cosmos, dos Estados Unidos. No time norte-americano foram 65 gols entre os anos de 1975 e 1977, quando se aposentou definitivamente do futebol. Ao todo, foram 1.283 gols, sendo o milésimo marcado de pênalti contra o Vasco da Gama no sagrado solo do Maracanã. Após a aposentadoria, Pelé foi nomeado embaixador da boa vontade pela Unesco e chegou a ser ministro do esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995. Pelé deixa Márcia Ock, sua terceira esposa, com quem foi casado desde 2016, e 7 filhos, além de fãs
e admiradores de um legado irretocável no futebol, que agora fica órfão de Sua Majestade. Prepara-se, Pelé pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Apita o árbitro, correu, Pelé, chutou. Pelé, número 10. Milésimo gol do maior jogador de futebol. O velório do Rei Pelé vai acontecer na próxima segunda-feira no estádio do Santos, na cidade de Santos, aberto ao público a partir das 10 horas da manhã.